Salve, salve galera do nono ano, beleza? Tudo jóia com vocês? Vamos aí a mais uma semana, semana 2 do nosso PET volume um. Deixa eu pegar aqui as atividades, a matéria do PET, semana 2, né? Vamos hoje falar de um assunto, deixa eu pegar minha canetinha mágica aqui, certo? Minha canetinha mágica. Nós vamos falar hoje sobre as relações entre os países e as principais organizações internacionais. Vamos falar hoje de uma organização que ela foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial esta que foi uma devastação na Europa, segundo alguns historiadores, mais de 80 milhões de mortos na Europa, alguns falam que foram 60 milhões de mortos, mas enfim, morreu muita gente, né? Os países que venceram a guerra, Segunda Guerra Mundial, eles criaram organizações multilaterais, fundamentadas em valores para a manutenção da paz, proteção ao meio ambiente e o respeito aos direitos humanos. Essa organização principal, que ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, é a Organização das Nações Unidas. Então, o que, que era o objetivo, e é o objetivo até hoje, da Organização das Nações Unidas, que é a famosa ONU? Ela tem o seguinte, ela tem o objetivo de manter a paz mundial e a segurança entre os países, a segurança internacional. Por quê? Por exemplo, quando nós vemos, de vez em quando aí surgem aquelas notícias que o Kim Jong-un, lá na Coreia do Norte, ele quer pegar e fabricar bombas nucleares, mísseis intercontinentais que vão fazer uma devastação geral, não sei o quê. Então, a ONU já entra já com a equipe de segurança, né? O Comitê de Segurança da ONU já entra já com uma intervenção para que o Kim Jong-un, para que a Coreia do Norte não desenvolva, não prossiga com os seus planos nucleares. Então, a ONU, esse aqui é um exemplo que eu estou dando, a ONU, ela trabalha nessa questão da paz e a segurança. Por quê? Para evitar com que ocorram novas guerras. Porque a última experiência de uma guerra a nível mundial que houve, que existiram duas, que foi a Primeira e a Segunda Guerra, 1914 a 18 e 39 a 45. A experiência foi terrível. Então, para que não ocorra mais guerras mundiais, a ONU tem aí, né, a sua toda a sua organização para evitar que aconteçam essas guerras. E além dos principais órgãos, a ONU é formada também de programas, tem fundos financeiros, né, e agências que vão promovendo ao em todo o mundo programas para que haja desenvolvimento na educação, desenvolvimento na ciência, na saúde, na cultura. Nós temos aqui, por exemplo, uma organização, né, que é um braço da ONU, que é a Unesco. A Unesco é, por exemplo, que trabalha aí a educação, a ciência e a cultura. Né, nós temos a Unicef, temos a OMS, Organização Mundial da Saúde. Todas são instituições, são órgãos, entidades que estão dentro da ONU, são parceiras da ONU, são braços da ONU, porém cada uma vai promover uma, uma, um trabalho diferente, né, para cada um tipo de setor, certo? E aqui existe uma tabela na página 55 que fala aí de alguns desses órgãos. Tem, por exemplo, órgão que trabalha sobre alimentação e agricultura,
a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que hoje ela está em destaque, porque nós estamos vivendo uma pandemia do coronavírus, essa questão que é uma pandemia, uma epidemia global. Então, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é dela que partem ali as principais decisões que serão disseminadas para os países, que serão servirão de diretriz, servirão de um norte para os países tomarem as suas decisões ali no combate e enfrentamento à pandemia. Não é somente a pandemia do coronavírus, a OMS, por exemplo, trabalha muito contra outros tipos de epidemias, igual existem em outros países do mundo, existem surtos de malária, existem problemas da AIDS, ainda é muito comum em alguns países. Então, assim, devido a todo essa complexidade que é o mundo, que é a humanidade, então a ONU ela tem vários setores, vários órgãos que trabalham com áreas específicas. Tem também programa para o meio ambiente, que é um problema muito sério mesmo, o meio ambiente. Tem a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Então, isso aqui é muito importante, o Unicef, é onde trata muito a questão também de combate à exploração de crianças, ao trabalho infantil. Então, assim, vocês vão ler isso aqui detalhadamente, com calma, e vocês vão ver a importância desses órgãos que existem aí, que estão trabalhando lado a lado com a Organização das Nações Unidas. E existem também outras organizações internacionais que são a nível continental, por exemplo, há organizações americanas, OEA, OEI, tem também a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que é a CEPAL. Então, são instituições, organizações que estão é, a um nível não global, mas um nível regional, no caso aqui da América, né, do continente americano, mas que também tem a sua função, tem também a sua importância a nível regional. E esses projetos e programas a nível regional ou global, eles ajudam muito no intercâmbio, na troca de culturas, na troca de conhecimento. Né, vocês vão ler aqui nesse parágrafo, que vai explicar sobre isso. Por exemplo, por que que ocorre, isso aqui deu errado, por que que ocorre, por exemplo, um programa chamado Médicos Sem Fronteira, por que que existe isso? Justamente porque os países, né, eles têm acordos. Por que, por exemplo, que um país ele vende a vacina ou permite com que o outro país use ali os princípios ativos, a fórmula de uma vacina seja fabricada em outro país, justamente por causa desses acordos. Por que que permite que, por exemplo, pessoas possam trabalhar em outro país, possam ter esses acordos comerciais, o país A vende para o B, B vende para A, porque esses acordos comerciais, essas organizações entre os países, elas fazem esse intercâmbio, elas fazem essa ponte de ligação entre os países, tá bom? E existe aí, cabe ressaltar que a ONU realiza vários programas nos países africanos. E outra coisa, a África, igual eu já falei em outras oportunidades, que a África já sofreu muito e várias vezes a partilha. A África, por exemplo, ela foi repartida em algumas situações por países vencedores de guerra. Então, o que acontece? A África ela foi explorada há muitos séculos pelos europeus. Então, o que, que acontece? A ONU já tendo em vista que a África é um continente mais frágil, então, o que acontece? A ONU realiza vários programas ali voltados às crianças, voltados ao combate à desnutrição, que na África é algo muito sério, vários programas voltados ao combate às guerras,
né, que existem muitas guerras tribais dentro da África. Então, isso aí vocês podem também estar pesquisando, estarem olhando em outras fontes para verem quão complexo é o continente africano nesse tema aí dos problemas sociais e desigualdade social. É muito sério essa questão, tá? Vamos lá então às atividades, página 55. Em que contexto, em que situação, por que a ONU foi criada? Por que não? Quando? O que ocorreu para que a ONU fosse criada? Qual que é o principal objetivo da ONU? Nós já falamos. Aqui tem um texto que ele fala o seguinte: ONU ajuda 16 mil pequenos produtores na África a fornecer alimentos para as escolas. O problema da desnutrição na África é um problema muito sério. Então vocês vão ler esse texto e vão responder as questões aqui embaixo. Qual que é a importância desse programa aqui, ó? Programa de aquisição de alimentos para a África. Esse aqui, ó, primeira linha desse parágrafo. Qual que é a importância? Um país que ele tem uma dificuldade, porque em alguns lugares, principalmente na África subsaariana, existe o problema do clima muito quente, muito seco, pouquíssimas chuvas e baixa mecanização, baixa tecnologia na agricultura. Então, são problemas que levam à desnutrição, levam ao, à escassez de alimentos, principalmente para as crianças daquele continente. Quais organizações mundiais estão envolvidas nesse projeto? Olha, vocês vão ler o texto e vão ver aqui quais são as organizações mundiais, quais são daquele quadro, né, que nós vimos aqui, ó, quais essas organizações estão envolvidas nesse projeto aqui, nesse programa de alimentos para a África. A ONU tem os seus parceiros, né? E uma das coisas que a ONU tem trabalhado muito é na questão da sustentabilidade. É algo muito sério. Sustentabilidade é um problema global, principalmente nos países mais desenvolvidos, os países mais industrializados. São 17 objetivos ambiciosos, interconectados, que abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo. Então você vai fazer o seguinte: ele busca alcançar cidades e comunidades mais sustentáveis. Você vai citar estratégias que possam contribuir para o alcance desses objetivos. Quais são algumas atitudes que poderiam ser implantadas em cidades, e essas cidades poderiam ser consideradas ecologicamente corretas ou cidades sustentáveis? Por quê? Nós podemos citar alguns exemplos de sustentabilidade: reflorestamento, nós podemos destacar a coleta seletiva do lixo, nós podemos destacar a reciclagem, nós podemos. São várias e várias situações. Exemplo: existem países e um deles é o Japão, por exemplo, que utiliza toda a rede de esgoto, né? Parece uma coisa louca, né? Tanto para purificar aquela água suja e produzir água potável para as pessoas, e os excrementos, aquilo que não presta, né, aquilo que não é reaproveitável, é utilizado para a obtenção de energia elétrica, né, que produz energia elétrica, né? Então, são essas coisas que nós temos que observar. Gasta muito? Talvez gasta, mas o gasto que vai ter com a sustentabilidade vai trazer benefícios em qualidade de vida para as pessoas. Exemplo, gente: quando é trabalhado a questão do meio ambiente, que é uma coisa que nós temos que ter essa consciência, ainda que gaste um pouco de dinheiro no desenvolvimento e na execução de um projeto que seja sustentável, isso aí pode gastar um pouco agora, mas lá na frente, né, como se tivesse uma linha do tempo,
lá na frente, por exemplo, aqui, até aqui gastou muito, né? Gastou muito dinheiro. Só que é o seguinte, daqui para frente, a qualidade de vida das pessoas há de melhorar. Serão menos pessoas doentes, menos pessoas que vão procurar o posto de saúde, menos pessoas que terão doenças crônicas, menos pessoas que vão dar gasto para o governo. Então nós temos que ter esse tipo de pensamento, né? Quanto mais quanto mais sustentável for um país, for uma cidade, quanto melhor for o cuidado com o meio ambiente, menos doenças acontecerão, menos doenças vão ocasionar nas pessoas, tá bom? Então falamos aí da ONU e teve também a parada da Guerra Fria, né? Que a ONU também ajudou a segurar a barra para que não houvesse uma terceira guerra mundial, mas não vamos alongar muito o assunto não. Então esse é o nosso tema de hoje, espero que vocês tenham entendido, recapitulamos bastante aí, falamos das organizações, falamos aí das entidades mundiais, e espero que vocês tenham entendido bem, né? E acima de tudo aí, a questão do meio ambiente, que possamos aí não esperar apenas pela ONU, mas possamos a cada dia também fazer a nossa parte, divulgar também ideias de sustentabilidade, tá bom, gente? Então, muito obrigado a vocês e até uma próxima aula. Até a nossa aula da semana 3. Fui!